CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos à leitura do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, item 13, Missão do homem inteligente na terra. Após a leitura do Evangelho, faremos a nossa prece e iniciaremos os estudos desta manhã. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos dos seus ajudantes não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias, é horrível, e que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido, ou ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo serve. Então, fica uma mensagem aí para a nossa humildade, nós que nos orgulhamos do muito saber. Vamos iniciar a nossa prece. Venha, Dilane, senta aqui, por favor. Querido Jesus, iniciamos a nossa manhã pensando em Ti, pensando em Deus e nos nossos benfeitores que sustentam a nossa vida. E aqui em nossa casa de amor, Senhor, rogamos o Teu amparo para estes momentos de estudos, de esclarecimentos e de vibrações em favor dos irmãos suicidas. Permita que a nossa irmã Ivone nos inspire, nos ajude no entendimento do que será estudado aqui, bem como o Camilo, o nosso Leon Denis. Em nome desses espíritos amigos e irmãos, em nome de Allan Kardec, do nosso altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Deixa eu só me localizar. Estamos na página 237, né? É isso? Ou é 268? Ah, tá. Você sempre anota a página do meu livro, porque cada dia eu estou numa... 237, tá. Tá bom.
Então nós estamos aqui no capítulo... Não, aqui. Estamos na segunda parte, capítulo 10, o manicômio. Os espíritos estão sendo levados para visitar o manicômio, né, aquele grupo que foi atendido, e ele vai falar daqueles espíritos que estão naquela região. E o detalhe que nós vimos semana passada, devagarinho eu vou botando minha cabeça aqui, que nem eles que eram suicidas e já estavam melhores, podiam se aproximar daqueles que estavam internados no manicômio, porque não aguentariam a vibração deles. Lembra disso? Então vamos lá. 237, Adilane. Pois tem essa frase que a gente parou: vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu pegar aqui para vocês se situarem. Atentai. Mas um parágrafo acima. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios. Um parágrafo acima. Acharam? Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis. Pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar ao abismo. Muito bem. E quem são esses que ele está se referindo? Aí eu vou voltar mais 1, 2, 3 parágrafos pequenininhos para a gente saber quem são esses aqui que o nosso irmão está se referindo. Encontram-se aqui, está na 236 aqui, Adilane. Lá onde a gente parou, depois você vai continuar. Na 236, aqui, ó. Encontram-se aqui quem está no manicômio, naquele setor do Hospital Maria de Nazaré, da colônia Maria de Nazaré. Os orgulhosos e sensuais, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais. Então, cuidado com esse negócio, meu corpo, minhas regras, viu? O corpo é uma bênção de Deus. O corpo é um vaso sagrado que Deus nos concede. Então, encontram-se aqui orgulhosos e sensuais, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com 1000 gozos funestos, ou funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação. Ou seja, os que bebem, os que usam drogas de toda espécie, que lentamente destroem os seus corpos com alcoólicos e com outros tipos de drogas. Algumas aceitam até pela sociedade, né? Como os alcoólicos e o fumo, e estão querendo aceitar outras ainda. Olha o caos que se tornou, por exemplo, me perdoe eu dizer, a Califórnia, um dos estados mais promissores, mais ricos dos Estados Unidos, com o uso indiscriminado das drogas.
porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos, a quem recorriam quando os excessos de toda a ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Que causa morte, é? Isso. Funesta. Às vezes falar funesta, funesto, como não é uma palavra corriqueira nossa, né? A gente fica em dúvida, mas acho que é funesta mesmo, né? Funesta. É algo que causa morte, algo degradante. Então são esses os espíritos que estão ali, que vão se matando lentamente e que tiveram tempo de refletir, mas vão friamente se matando, chegando lá enlouquecido. Vamos continuar. Continue, Edilane, por favor. Atentai, porém... Então, agora nós nos situamos, né? Atentai, porém, para esta nova espécie. São os Isso deixou a palavra mais difícil para mim, né? Cocainômanos, o que usa cocaína. Os amantes do ópio. Os amantes do ópio e entorpecentes em gerais, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência, a que um espírito, criatura de Deus, poderiam chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhado moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram aos físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas. Pode continuar. Que o macularam atrozmente. E essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá ao alindar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar por meio de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes, que confinam com os haustos divinos, mas jamais rebaixar com a prática que tão entristecedores deméritos. Agora vocês vejam que tristeza. Triste, né? Pensem, vocês não precisam nem pensar, consultem as sociedades que deram liberdade ao uso das drogas. Nossa Pesquisem, Senhora. Leiam. Nós citamos aqui a Califórnia. A gente viu na ONU o presidente de uma nação discursar pela liberação da venda das drogas. Uma coisa triste, é sinal dos fim dos tempos. Final dos tempos, fim dos tempos. Enfim, como a gente sabe, a gente vê aqui pais desesperados, vêm à nossa casa pedir pelos seus filhos que se drogam. E o homem ainda desatento por interesse pessoal, querendo liberar esse tipo de droga.
Então eles são suicidas, estão no manicômio. E quando a gente vê seres abobalhados, reencarnados, sem saber o que está fazendo, o que está pensando, movimentos lentos, são esses seres reencarnados. Aparentemente têm um corpo perfeito, mas a mente está totalmente conturbada. Alguma pergunta? Não? Vamos lá. A gente tinha lido, na verdade, até aqui na aula passada e a gente aprofundou bastante. Continua, Dilane. Efetivamente víamos, acompanhando com o olhar interessado, as indicações que o emérito moralista nos fazia, individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam, consequências calamitosas da intemperança, atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas efeições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do vale sinistro. Excessivamente maculadas, deixavam as mostras em suas configuração astral. Os estigma do vício a que se havia entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes, de que tanto abusaram, dá para me ler não, fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações, que pesadas, viciadas, traduzem o vírus que havia envenenado o corpo material. Que tristeza, né? Que tristeza. E nós, vou falar novamente, repetir o que dissemos semana passada. Nós fomos visitar um manicômio aqui perto. Exatamente isso daqui. Os encarnados que estão naquele lugar. Presta atenção, Luiz. Os encarnados que estão naquele lugar, um setor que só atende os que estão debilitados mentalmente, estão loucos por uso de droga e de fumo. E na grande maioria que eu vi ali, os que estavam andando ali, feitos uns zumbis, todos fumando. Porque o enfermeiro dava cigarro, alguém dava cigarro para eles, eles fumavam. O cigarro dava uma certa calma. Mas todos sombras, feitos sombras. Sentava do seu lado, dizia coisa com coisa, olhava no horizonte vazio, não sabia o que estava olhando. Um pediu um biscoito, a gente foi lá, comprou um biscoito daquele. Mas coisas assim, totalmente fora. E um lugar entristecedor. Entristecedor. Não sei se estão ali, como estão sendo tratados ali, o remédio que usam, mas todos debilitados mentalmente, profundamente debilitados. E a gente via, né, do nosso ponto de vista, não ia ter solução, não tem solução para essa encarnação. Vão desencarnar como? Vão desencarnar daquele jeito. Serão espíritos suicidas. Faltou pouco para desencarnar.
se não falta pouco ainda. Se não falta pouco ainda. Triste, porque nós fomos levar uma pessoa que infelizmente faz uso da droga, como está aqui, da cocaína, da maconha, do álcool e do cigarro, como uma coisa normal em sua vida. Como essa pessoa surtou, infelizmente surtou, foi levado para lá. Triste de se ver um ser humano, um filho de Deus, um irmão nosso, nessas condições. Então aqui a gente não fala de política, mas estamos aí à beira de uma eleição e vocês têm que pensar direitinho em quem irão escolher para representar a gente nos diversos setores aí da nossa política. Temos que ter muito cuidado, né? Fala, o Andréia, ela pediu primeiro. Eu estava pensando que de qualquer forma essas pessoas... Fala um pouquinho mais alto. Tá ligado, é só falar mais perto. Estava pensando aqui que de qualquer forma essas pessoas que fazem esse uso, mesmo que prevenidas, avisadas pelos médicos e tal, elas não têm ainda a real consequência, ideia da consequência, né? Não. Porque tem aí um afastamento do que vai acontecer. Então, é um estado de ignorância também do que vai acontecer, né? São prevenidos, mas aquilo não cai, né? Você está se referindo aos encarnados, né? Quando começa a fazer o uso, né, entrar nesses hábitos, eu creio que a grande maioria não tem noção do que lhe espera, né? Certamente todos eles não têm essa noção. E a medicina não leva em consideração a existência da vida espiritual, a existência da alma. A medicina não leva em consideração a existência do corpo espiritual. Então, quando esses problemas aparecem, elas vão no efeito e não na causa. E a causa é o espírito. Se não atender o espírito, não terá solução. Não tem solução, porque ali não está a causa do problema. Quando a medicina levar em consideração a existência da alma, tudo vai mudar. Por enquanto, não tem. Fala, Rosa Maria. Então, já tem em São Paulo, em São Paulo e em Minas, se não me engano, 2 em São Paulo, hospitais espíritas que tratam desse problema. A questão é que a pessoa sempre ela tem que querer estar lá. E aí tem o centro espírita lá dentro, tem trabalho de plantação, de ornamentação. Eles trabalham e se ocupam, né, com esse trabalho e também se tratam espiritualmente. Pois é, esse é o caminho. Em Teresópolis tem uma assim, mas a pessoa tem que querer ficar. Em Teresópolis tem um centro espírita em Teresópolis chamado Centro Espírita Altivo Panfiro, que a nossa irmã, ela vem aqui de vez em quando falar conosco. E ela tem lá um sítio imenso, planta. Engraçado, a obra social lá é a obra social Maria de Lourdes também. Mas não é a Lourdinha, está aqui, era a outra Maria de Lourdes que iniciou o trabalho lá com eles. A Berenice era do SEMA e de vez em quando ela vem falar aqui, vem fazer palestra aqui. É uma boa palestrante, ela está para vir aqui. Vou perguntar à Mônica, ela tem um trabalho interessante lá em Guapimirim. Na subida ali da Serra para Teresópolis. E nós temos também, todos vocês conhecem, já que ele está falando do uso de alcoólitos e de drogas, quando a gente vê esses guetos debaixo das pontes, em São Paulo também tem ruas, que a polícia não pode intervir, né, por leis que fizeram, que usam crack, é uma coisa que é assustadora. Não ouvi. O que chamam de Cracolândia. Então você vê que já tem setores e a própria autoridade pública faz isso.
setores em que eles ficam ali usando droga à vontade. E é triste de ver. É triste para um pai ver um filho ali. É triste. Será que não pensam nessas consequências? A dor de um pai é a destruição de uma família. Parece que esse é o propósito de alguns. E nesses lugares, a gente tem perto daqui, né? A gente vai lá ali para Jacarepaguá, perto da Cidade de Deus, ali debaixo daquela ponte. É assustador você passar por ali. Então são esses espíritos que estão no corpo, que estão lá, no Hospital Maria de Nazaré, sem o corpo. Só que lá eles não usam mais a droga, nem o cigarro. Lá não tem um cigarro, nenhuma pinga, para que eles possam se acalmar. O tratamento lá é outro. Abstinência. E eles estão, porque o problema é do espírito. E aí que sofre. Né? Aí é que sofre. Aí vão reencarnar como? Que corpo que eles vão conseguir está me fugindo a palavra, não é montar. Que corpo que eles vão construir para eles, que eles vão elaborar? Porque é a mente do espírito que vai desenvolver com o corpo físico que ele vai habitar. É a mente dele. Tem os fatores genéticos, mas tem os fatores principais, que são os fatores espirituais, que muitas vezes que sobrepujam os fatores genéticos. A gente entende bem isso na reencarnação de Segismundo, que está lá em Missionários da Luz, que nós estudamos aqui em pelo menos umas 10 aulas ou 15, em torno de 15 aulas. Estudamos bem devagarinho, dá vontade de voltar o livro todinho, né? Está quase terminando. Então, a gente tem exemplos. Aqui o livro não está falando nada diferente do que a gente vê. Sendo que esses espíritos, nem os desencarnados que lá estão, que não estão preparados, pode estar junto deles, tem que ver a distância. E se esses espíritos se aproximarem da gente, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos a presença deles, entraríamos em desespero, em desequilíbrio e fatalmente, não, provavelmente nos suicidaríamos. E uma criança fatalmente morreria, ficaria doente, morreria, como nós vimos aqui assinalado nos estudos passados. Vibração. Fala, Dilane. Não, é muito doloroso. Pensa numa Cracolândia, não sei se isso é um nome pejorativo, não sei o que, mas é o nome que se usa. É um nome pejorativo, né? Mas eu não sei se eu posso usar esse nome aqui para todo mundo, mas a gente vê em países chamados de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, e demos exemplo da Califórnia, como está igualzinho aqui. Só que eles têm recurso, montam umas barracas bonitas, as ruas cheias de barracas, em plena, lá no centro está uma coisa horrorosa, e não só a Califórnia, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Outros países da Europa, eu estou falando da Califórnia porque eu vi recentemente, então está bem na minha cabeça. Querem fazer o mesmo aqui. Com que objetivo, meu Deus? Que objetivo? Qual o objetivo disso? A não ser a destruição do ser humano, a destruição da família. Não tem objetivo, não tem porquê. Vamos lá. O objetivo é o embate do mal contra o bem. É o mal contra o bem. É o mal contra o bem. E por aí vai. Aí nós temos uma grande oportunidade de decidir isso agora, né? Pensem direitinho. Vamos lá. Reencarnarão em breve. Vai, Adilane. Não, você pode ler, está muito... Reencarnarão dentro em breve. Conosco permaneceram apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas,
sobre os cuidados dos nossos delicados cooperadores, incumbindo-os das suas vigilâncias. Peraí, fui eu que induzi a Dilane ao erro. A culpa é minha máxima culpa. Onde é que nós estamos? Os retalhados? Cadê? Ah, está na página 238. Tá vendo? Vamos ali. Os retalhados. Caramba, eu pulei isso tudo? Que isso? Vamos lá. Os retalhados. Vamos, Adilane. Aqui, ó. Os retalhados. Está na página 238. Os retalhados. É porque foi junto a página aqui colada. Vamos Os lá. retalhados integravam a desgraçadíssima falange relegada ao manicômio. Só um detalhe, um minutinho, antes da Dilane seguir. Nesses viciosos, ele falou ali que uns pareciam leprosos, né? Ah, sim. E nós vemos lá na colônia aquela pele esbranquiçada, esquisita, que parece uma doença de pele, que lembra uma lepra. Quiçá estejam com lepra. Porque eles, drogados, dormem em qualquer lugar, não tomam banho. A pessoa que nós levamos lá, ela ficou uma semana sem tomar banho. E não adiantava falar, vai tomar banho. Não, eu estou limpa. Eu estou limpa, eu não preciso de tomar banho. Eu já tomei banho. E já estava uma semana sem tomar banho. E o cheiro é muito forte. Se negando a tomar banho. E estava numa casa. Estava num lar. Que tinha banheiro, roupa de cama limpa, tudo limpo. Olha o estado mental dessa pessoa. E para nós levarmos lá, eu pedi ajuda de 2 policiais. Para levarmos ao hospital primeiro. Ao pronto-socorro do hospital público, que um médico, um clínico atendeu, vendo o estado da pessoa, encaminhou para um psiquiatra. O psiquiatra a internou, né, deu lá um remédio que ela dormiu, e ela ficou internada 2 dias ali, até abrir vaga no manicômio. Chegando no manicômio, hoje só fica se quiser. Quando chegou lá, já estava desperta, não. Eu estou bem. Falava normalmente. Quem não conhecia, já viram aquele ditado, quem não te conhece que te compre? Então, falou direitinho, com calma, pausadamente, mais calma do que eu, porque eu estava presente, fiquei muito nervoso com a enfermeira, e vem embora. Olha que problema social grave. Essa questão da pele é porque a pele é uma extensão do sistema nervoso. O sistema nervoso. Pois é, e isso acontece lá. E isso é triste demais, porque não, é uma situação que é geral. É degradante. Nós estávamos juntos Quando eu lá. cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu achava que era só aqueles bem pobrinhos que faziam essas coisas, sabe? Depois que eu fui vendo, eu falei, cara, isso é... Geral. O que ela está dizendo é que nós também já fomos visitar palácios e choupanas. O problema é o mesmo. Quem pode e quem não pode financeiramente. A degradação é a mesma. Um bebe cachaça, o outro bebe uísque. Um cheira uma cocaína mais pura, o outro cheira uma misturada ou fuma um mais barato. E o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Nós vimos aqui, no início, nos parágrafos anteriores, ali estavam homens da alta sociedade, que o enterro foi cheio de pompas, né? O cemitério de granitos, de mármores, com dizeres bonitos,
estão no manicômio, suicidas. Eu vejo pessoas que eu amo muito perto que bebem vinhos finos. Só tomo vinho, mas toma 1, 2, 3, 4 garrafas de vinho. O sangue de bois, que custa... Quanto é que custa o sangue de bois? O sangue de boi, melhor dizendo, que custa R$10, faz o mesmo mal do outro que custa 500, 600 a garrafa. Qual é a diferença? Eu não tenho dinheiro, eu tomo sangue de bois. Ele que tem, toma lá um vinho premiado. O caminho é o mesmo. Ambos ficarão bêbados e com companhias espirituais terríveis. Triste cena. Triste cena. O que a gente pode fazer? Né? Aí a Dilane começa aqui falando dos retalhados. Ela vai dizer que eram os mais sofridos, são aqueles que se jogavam no trem, né? Vamos lá, Dilane. Os retalhados, de novo, integravam. Desgraçadíssima falange, relegada ao manicômio. Conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando, espasmos cruciantes sacudiam-nos como se estertorassem a lembrança do passado. Então esses aqui estão os verdadeiros zumbis, o filme do zumbi lá do Michael Jackson, aquela dança, né? Com uma marca, as cicatrizes no corpo espiritual. O que aconteceu no corpo físico ficou registrado no corpo espiritual. E ele continua aqui: pesados e tardos eram os movimentos que faziam, locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias para acionarem a mente e usarem das faculdades naturais ao homem como ao espírito. Dir-se-iam reumáticos, enfermos, a quem ataduras envolvessem, tolhendo a agilidade das articulações. Entristecidos, à frente de tão ásperos sofrimentos e tão espantosa decadência moral, interrogamos, cheios de angústia: e que há de ser destas pobres criaturas que o futuro as aguarda? Em gesto rápido e em idêntico diapasão, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez-nos a ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho, frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade. Oh, dramático futuro aguardas na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável, respondeu ele. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega em que acharam por bem se locupletarem no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Mas isto lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas, diante dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida.
para que se convençam da situação própria, submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências, torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, agravando a situação própria com a má vontade em que se entrincheiraram, a insubmissão e a impaciência, acovardados ante expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Que narração triste. Fala, Luiz. Tem várias coisas para falar, né? Pode falar. Mas nesse parágrafo, o que me chamou a atenção é quando ele fala o seguinte: impressionante a armadura de cicatrizes sanguinolentas. Então a gente vê que a benevolência de Deus para com os médiuns. Não é qualquer médium vidente que vê uma situação dessa e fica bem, né? Poucos têm evidência justamente por isso. E também qualquer médium que incorpora um espírito, né, desse. E também não é qualquer médium que incorpora um espírito desse. Então, antes das outras questões tuas, vamos colocar. Ela vai falar aqui embaixo que foi um dos maiores sofrimentos que ela presenciou, eram aqueles que tinham se atirado debaixo do trem. Da mesma forma que a gente fez a comparação, a analogia do uísque com a cachaça, do vinho barato com o vinho caro, com a diferença de se jogar debaixo de um trem ou debaixo do metrô. É o mesmo trem, né? Quantos hoje se atiram debaixo do metrô? Quantos? Do trem do metrô. E mais, na época aqui, não tinha ainda aqueles que se explodem. E no nosso trabalho de socorro aos suicidas, já vieram alguns que se explodiram. É um desespero, um desespero. E os que se atiraram também debaixo dos trilhos, também desesperados. É uma dor alucinante. E como ele disse, eles vão reencarnar sim, não tem remédio. O remédio está neles mesmos. Eles são evangelizados, mas não conseguem, e muitos ainda revoltados, não conseguem entender. Não conseguem entender aquela situação. Revoltados e reencarnarão dessa forma. Você vai ali no Vicente Moretti, que você vai ver vários desses, e alguns revoltados. Eu me lembro que eu fui lá algumas vezes e fui conversar com uma menina, não sei a idade dela, mas já estava com uma certa idade. Ela não falava, ela só prestava atenção e se expressava pelo seu olhar. Ela estava num berço, não sei a idade, a idade se engana muito, mas tinha mais de em torno de uns 30 anos, era jovem. Ela não tinha as pernas, ela estava ali num berço sentado, não falava. E eu disse para ela: Deus é bom, confie em Deus. O semblante dela se fechou, olhou fixo dentro dos meus olhos, como dissesse assim: Deus não existe. Deus não existe. E nós íamos em cada berço, estavam todos em berços. Ali era o que a gente podia visitar. Quem já foi lá sabe como é. Então, expressando revolta no seu sentimento. Outros não, outros mais conformados com a situação, até alguns andavam, né, estavam por ali, se arrastavam, estavam em cadeira de rodas. Tem um trabalho aqui muito interessante, perto da gente, que se chama Dona Meca. Eles iam lá na Casa do Caminho, nós trabalhávamos lá,
Então todo sábado eles iam tomar o passe. E em torno de 20 crianças em cadeira de roda. Então uma situação triste. Quem nunca viu, se choca, se emociona. E mesmo indo toda semana, você não fica indiferente, você acostuma, mas você não fica indiferente àquela dor. Sem nenhuma dúvida, espíritos suicidas que estão ali. E que vieram, provavelmente, de um manicômio lá no Hospital Maria de Nazaré. É muita dor. É muita dor. E falando ainda em revoltados, espíritos revoltados, porque nós perguntamos, né, a Dona Ivone, após o trabalho, como é que pode um espírito ficar tanto tempo preso, que é um espírito suicida, né? Esse era homicida, suicida, tinha uma porção de crimes. Como é que pode um espírito desse ficar tantos séculos, milênios, preso, e sem que ninguém o ajudasse, pudesse tirá-lo de lá e resgatá-lo? E ela respondeu: são espíritos revoltados, que apesar da dor, continuam descrentes e revoltados. E nós não temos acesso a eles, à mente deles. Então não conseguimos tirá-los de lá. Basta que eles tenham um minuto de reflexão, de arrependimento, que a gente consegue ter acesso. Então espíritos já vieram no trabalho, que estavam ali há milênios, tá? Antes do Cristo, inclusive. E a gente fica abismado, como é que pode isso? Como é que pode? Preso nas mãos de espíritos perversos, maus. A gente já estudou aqui o Agenopenalva? Não, né? Ainda não chegamos, não. Já estudamos a Agenopenalva? Já. Então nós vimos ali o Agenopenalva, o chefe de uma pequena falange de espíritos do mal, que há 38 anos estava preso lá na colônia Maria de Nazaré, sendo... Na torre. Estava na torre. Estava na colônia, no setor da torre, sendo evangelizado todos os dias. E estava sendo dado a ele a última oportunidade de ficar na terra. Lembram? Aí disse lá o padre Miguel de Santarém: recebemos, olha a misericórdia, a bondade de Jesus, imagine o amor de Deus, né? Recebemos a ordem de Maria, que veio do próprio Cristo, para fazermos de tudo, usarmos todo o amor junto a esse Espírito. Estou só relembrando, porque elas não estavam aqui, eu estou relembrando, para que ele não saia da terra. Mas não nos surpreenderemos se de uma hora para outra chegar uma ordem para o transferirmos para outro orbe. Se isso for necessário, tentaremos que ele não reencarne nesse mundo, ficar apenas em torno do mundo, da vibração do mundo primitivo, né? E que já é muito doloroso, porque a reencarnação no mundo desse, a dor, vocês não imaginam. Então vocês vejam a misericórdia de Deus para com todos esses espíritos. Mas a corrigenda está neles próprios, não é externa, é interna. É de dentro para fora. Fala, Luiz. Você ratificou o texto que eu iria ler também, quando ele fala que não se resignam à evidência do presente, inconformados, partem a tomar novo evotório terreno, agravando a situação própria. Em submissão, impaciência, acovardados ante a expectativa dos embates. É justamente o que você falou, né? Nós ficamos no plano espiritual, voltamos com o mesmo padrão e nos acovardamos em assumir. E também é uma rebeldia contra a lei de Deus, né? Essa palavra rebeldia,
Ele te colocou lá atrás, nas 2 aulas atrás. Todos são rebeldes. Todo suicida é rebelde. Ele se rebela contra a lei. Aí a dor é imensa. Nós já vimos muito bem que esse tipo de dor não é uma dor imposta que Deus está castigando. Não, a dor é dele. Né? Ele é contra a lei. As leis de Deus são físicas, químicas, biológicas e morais. Não adianta, de novo repetindo, se eu der uma cabeçada na parede, porque estou com raiva de alguém, quem vai arrebentar a cabeça sou eu. Em consequência, eu vou ter uma bruta dor de cabeça, se não desencarnar. E se eu desencarnar da cabeçada que eu dei na parede, vou ser um suicida. A responsabilidade é de Deus? Aí o fluido vital que está no meu corpo, o meu perispírito absorve. Aí é que está o descontrole. Sabemos de pessoas que se suicidaram, conhecedoras da vida espiritual, mas mostra uma grande falta de fé, porque esse ato é falta de fé, prepara o suicídio, se despede das pessoas mais perto dela, abraça, não dá nenhuma aparência que vai se matar, prepara todo o ambiente da sua casa, no momento sozinho. Olha como uma coisa premeditada. Toma uma porção de remédios para aliviar a dor, sabe que vai doer o estômago, né? Então toma remédios para dor, compra lá o seu iogurte, mistura o veneno ali, abre a janela, bota uma música clássica, liga o ventilador em cima, limpa, arruma a cama bem direitinho e deita. Pensando o quê? Eu já sei como é que é, não estou aguentando aqui a minha vida, os tormentos da minha vida, vou sair daqui, vou para o centro espírita, eu sou espírito imortal, vão me ajudar. E olha o que aconteceu. Quanta dor trouxe para a família, quanta dor trouxe para aqueles que o conhecem, e ficou desesperada essa pessoa. Desesperada. Continua desesperada. E a notícia que a gente tem, que vai ter que reencarnar o mais breve possível, porque não consegue ter paz onde ela está. Conseguimos conversar com ela aqui, a misericórdia de Deus a trouxe aqui. E o desespero era enorme, inconsolável, inconsolável. E o que a gente vai dizer para o Espírito? O que nós vamos dizer para consolar? Não tem palavras que consolem. Só o esquecimento, retornando, esquecendo o passado, retomando a vida novamente, para reiniciar a caminhada onde ela parou. Triste. Então não pense, suicídio não é solução. Simplesmente porque a morte não existe. É um logro. A morte não existe. E as leis que regem a vida agirão. Em todos os casos que nós vimos, todos os casos que nós lemos no Céu e Inferno, tem vários casos, todos os casos que atendemos aqui na nossa casa, já vão aí para uns 2 anos de trabalho, o espírito se arrependeu e não resolveu o problema que ele tinha. O problema estava nele. O problema nunca é externo. Ah, o Luiz me roubou, o Luiz me traiu, o Luiz levou a minha esposa, o Luiz, então eu vou me matar. O problema não está no Luiz. O Luiz vai responder por isso, a lei de Deus. Olha a falta de fé. O problema está, o que eu vou fazer com esse problema? Eu me mato, vou continuar pensando no Luiz, pensando na minha esposa que ele levou, pensando no dinheiro que ele roubou, e
o problema continua comigo, porque eu aceitei o lixo do Luiz. Então não resolvi esse problema. Não morri. Eu queria morrer, sumir, apagar. Não sumi, não morri. Continuo vivo. Olha aí, 2 decepções. Comum a todos, sem exceção. E as leis que regem a vida, que vão agir sobre mim. Nesse momento, a dúvida em todos os casos: morri ou não morri? Estou vivo ou estou morto? Que pesadelo é esse? Que lugar é esse que eu estou? Isso quando não vai para a mão de uma falange dessa, do mal. Tá? Aí vai ficar no Vale dos Suicidas, que já é um lugar de bondade, de misericórdia, apesar da dor, como nós vimos aqui no primeiro capítulo, esperando expurgar toda a energia vital que levaria 20, 30 anos para o término da vida e que o perispírito absorveu. Vai se matar ainda? Está pensando em se matar? Se quiser comprovar tudo que os espíritos estão dizendo, é uma loucura, né? Mais um ato de loucura. E estaciona. Infelizmente, ainda tem comunicadores que incentivam o suicídio. Eu vi de um grande filósofo aí dizendo que o suicídio é a última, uma frase esquisita, é a última solução para os seus problemas. Então como é que eu vou dar uma última solução para os meus problemas me suicidando? Os problemas vão começar ali. E só Deus sabe quanto tempo a gente vai levar para poder reparar a lei e a si próprio. Vide o que disse Dona Ivone. Nós estudamos aqui as obras, além dessa obra aqui, Memórias de um Suicida, hoje, estudamos as obras dela na quinta-feira. Estudamos Devassando o Invisível, estamos terminando o Recordações da Mediunidade, em que ela coloca a sua experiência ali. E ela foi suicida 2 vezes. Como foi a vida dela? Com 1 mês começou ali os problemas. Consequência do suicídio passado, do último suicídio, que se jogou no Tejo. Começa com 1 mês. Processo de letargia. Nasceu em 1924, 25 de dezembro de 1900, acho que foi 24, né? Dia 25 de dezembro de 1900. Morreu em 1984. Não chegou a completar os 84 anos, 83 anos e alguns meses. Uma vida toda voltada para o próximo, para o resgate de suas dores. E ela dizia: eu não sou missionária, eu sou devedora da lei de Deus. Missionário é o Chico, eu não. Uma vida de lutas, de muita luta. Os sonhos de menina não teve, né? Casar, ter família. E os espíritos, pode parar, não vai ter nada disso. Conversava com os espíritos desde criança, lembrava da vida passada com nitidez, o choque que ela provocou nela, lembrava por que ela se matou na vida passada, como se matou, aonde estava enterrado o corpo, o momento que o pai estava do lado dela, sofrido, quando o corpo foi retirado do Rio Tejo, em Portugal. Toda a conversação e até a vergonha de se ver com o corpo desnudo ali. Então, se tem esses exemplos todos, é para que a gente não pense em se matar. Não vai acabar com nada. A gente tem aí o CVV 188, quem está nos ouvindo, vem aqui nos procurar, vem conversar conosco aqui na casa, que a gente vai atender, ou ligue para 188, diz que o telefone demora um pouquinho, porque muitas pessoas estão buscando.
Mas tenham um pouquinho de paciência, conversem com alguém. Não cometa esse ato, porque é um logro. É falso. A morte não existe. Eu não vou mais poder ler por causa da nossa hora. Vamos fazer a nossa prece. E vocês imaginam então, a Dona Ivone vai continuar falando dos retalhados. Imagine. Vamos parar aqui. Nós paramos aonde? Tais como encontro aqui. Vamos parar, vamos continuar daqui. É só vocês me lembrarem semana que vem onde nós paramos. E é página 239. O meu e da Edilane aqui tem que estar marcado aí. Então vocês imaginem aqueles que rolam no corpo um monte de explosivo. Além de suicidas, são homicidas. E quantos morrem naquelas explosões? E além do mais ainda, mais para complicar mais ainda, muitos vão para encontrar 70 virgens. Pô, a gente já não aguenta com uma, né? Imagine 70. E se matam ainda pensando nos prazeres materiais, nos prazeres carnais. Como não fica uma mente dessa? A adulteração? Não vou entrar nesses detalhes não. Que o Senhor tenha piedade desses irmãos que através do suicídio retornam à pátria espiritual. Rogamos misericórdia para com todos, esperança, porque todos vencerão, pois Deus assim o quer. Deus nos criou para a perfeição, perfectíveis para atingirmos a perfeição. Que todos pensem na reencarnação como um presente de Deus, uma grande oportunidade para nos redimirmos dos nossos erros e caminhar em direção a Deus, a caminhada do progresso, a lei do progresso que também nos rege. Pedimos, Senhor, pela irmã que exemplificamos, a nossa querida irmã Patrícia, que ela receba o nosso carinho, o nosso amor, as nossas melhores vibrações, que o perfume das rosas possa envolver o seu ambiente e a beleza dessa flor possa ser um sinal do belo que a aguarda no porvir. Que a Dona Ivone seja o exemplo para todos esses irmãos, o exemplo do que a rebeldia fez com ela e o exemplo do que a fé, o trabalho refez em seguida. Que Deus abençoe esse espírito amigo que vem nos esclarecer, dizendo para nós não cometermos o suicídio. Para todos que estão nesta sala, Senhor, a esperança, vencerão. Recebam as flores que lhes são dadas, as rosas que esse Espírito oferece, esse Espírito caro ao nosso coração. Oferece a cada um de vocês, oferece a cada um de nós. Deus ajude a todos. Os que nos ouvem à distância, pensem na vida, sempre na vida. Há sempre a solução para todos os problemas. E como disse o nosso Chico, tudo passa, tudo passará, e a vitória chegará a todos nós. Só depende de nós abreviar esse momento. Que Deus nos ajude e nos abençoe a todos.
Que Deus abençoe esta casa de amor, que divulga o teu Evangelho, Jesus, que divulga a doutrina espírita, casa que consola, casa que abriga, casa que ama. Em nome desse amor, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do amor dos espíritos guias desta casa, do nosso altivo, das nossas irmãs queridas, do nosso Baltazar, de Antônio de Aquino, do Dr. Erma, enfim, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAP, a nossa casa de amor. Em nome do amor de Maria, do teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos desta manhã, em torno do livro Memórias de um Suicida. Muito obrigado, Leon Denis. Muito obrigado, Allan Kardec. Que assim seja.